E este é ponto de partida para a análise em estúdio, agora com o Eduardo Damas e também com o professor José Francisco Pavia. Muito boa tarde aos dois. Professores, como é que olha para este acautelar de acrescentar crise às crises já instaladas no Irão? Boa tarde para todos e também lá para casa. Eu penso que isto é um passo que, obviamente, numa situação como esta, é inevitável que tenha que ser dado, porque se há um bloqueio a um país e, de facto, esse bloqueio não tende, digamos, a esmorecer, mas, pelo contrário, a aumentar, é evidente que se vai, enfim, tentar, de alguma maneira, limitar ou até proibir completamente todas as exportações, neste caso, de produtos alimentares, que são básicos, para que estes possam, no fundo, ser fornecidos à população e para que não se aumente o descontentamento da população, que já é grande, como nós sabemos, e que aumentou ainda mais agora com este conflito, e, portanto, é tentar evitar, de alguma maneira, que esse descontentamento seja, no fundo, ainda agravado por uma escassez crescente de produtos alimentares que, se eles fossem exportados, obviamente, não sobrariam para a população do Irão. Mas, vendo a perspectiva de que este conflito se prolongue por semanas, não sabemos quantas, o que é que pode acontecer desse ponto de vista de caos social, essa agitação da população? Vai tender a agravar-se, como é evidente. Eu vou dizer uma frase que já é um pouco estafada, mas que realmente convém outra vez repetir, que é: nós sabemos como é que isto começa e quando é que começa, não sabemos de modo algum quando e como é que vai acabar. E, portanto, se Donald Trump pensava que isto seria uma espécie de passeata, já vimos que não é. E, portanto, neste momento já estamos no 3º ou 4º dia de guerra. Não me parece que o regime esteja para cair amanhã, enfim, a não ser que acontecesse aqui alguma coisa de absolutamente extraordinário, e, portanto, isto vai se prolongar. E, ao prolongar, o Irão vai fazer todos os possíveis, que aliás já está a fazer, para criar o caos total, digamos assim, como estratégia de guerra e de defesa, de modo a que os americanos acabem por pagar também eles o preço, no fundo, desta invasão. Os americanos e, no fundo, toda a economia mundial, que, aliás, como estamos a ver, tem tido ondas de choque permanentes, com o aumento do preço do petróleo, com o preço dos fretes, enfim, e com todos os danos económicos que isto ainda vai trazer, como é evidente. Este misto, Eduardo Damaso, de medo e esperança que o povo iraniano está a sentir nesta fase, pode, de alguma forma, ajudar a travar, face à incerteza do que aí vem, a travar, de alguma forma, esse descontrole social e uma quase que rebelião por parte de uma sociedade que já está muito ferida? Sim, eu acho que neste momento é razoavelmente claro que aquela expectativa inicial de Trump, ele deu 3 ou 4 ou 5 versões sobre a duração da operação e sobre os objetivos da operação logo no primeiro dia. E, portanto, neste momento não se percebe ainda muito bem se quer mudar o regime, se não quer mudar o regime. A população, maioritariamente, pelo que se tem visto fora, pelas manifestações, pela repressão, há movimentos de opinião muito fortes e movimentos sociais muito fortes que querem mudar o regime. E, portanto, no quadro atual da guerra, deste 3º, 4º dia de guerra, vamos para o 4º dia de guerra, no fundo, ele projeta-se a ideia do prolongamento da guerra, dos bombardeamentos, das retaliações, e, portanto, a ideia que Trump tinha de que essa população, se viesse para as ruas dar o empurrão final ao regime... Fez esse apelo, mas não aconteceu porque não há condições objetivas no terreno para que isso exista, porque, do ponto de vista militar, a operação não foi como Trump e Israel, eu coloco de lado porque Israel tem talvez uma noção mais realista daquilo que há para fazer, e por isso nós temos esta dupla perspectiva de alguém que está a discutir para a sua opinião pública, no caso de Trump, e a explicar as primeiras baixas. Está a tentar dizer, isto pode demorar mais umas semanas, já disse 3, já disse 4, já disse 5. No fundo quer dar uma ideia de curto prazo, mas Israel sabe que essa ideia de curto prazo para os seus objetivos é muito difícil e por isso avançou para o Líbano, logo na primeira oportunidade que teve, assim que o Hezbollah disparou. E, portanto, para a população, isto para projetar, para responder à tua pergunta, sim, para a população iraniana a incerteza ainda é maior e, portanto... num momento em que a pressão militar vai continuar, os bombardeamentos vão continuar, o caos e a asfixia pelo lado económico pode apertar, efetivamente, diria que para já é muito incerto dizer se vai dali nascer algum movimento ou alguma pressão para que, no fundo, o regime mude.
porque era por ali que poderia acontecer, com a ajuda, evidentemente, da guerra, da pressão militar. Mas neste momento não é nada claro. E não tenho a certeza que isso vai acontecer. Um dos maiores perigos, professores, nesta fase e neste vazio em que, entretanto, o Irão se encontra, um dos perigos à espreita e que, de facto, poderá suscitar aqui outras preocupações, é assistirmos a um Irão completamente fragmentado, dando aqui também margem para que algumas franjas se vão movimentando, libertando nomeadamente quadros da Guarda Revolucionária, homens treinados, redes secundárias. Há esses perigos. Claro que sim. O Irão é uma sociedade que é maioritariamente homogénea, constituída, portanto, por persas, mas tem um conjunto significativo de minorias étnicas, é preciso também dizê-lo. Tem curdos, por exemplo, tem azeris, tem baluques na fronteira com o Afeganistão, onde, aliás, tem havido também algumas insurreições e movimentações contra o regime central de Teherão. Aliás, é preciso dizer que houve o apelo, por exemplo, dos norte-americanos, e não só, no sentido de os curdos do Irão se revoltarem, digamos assim, contra o governo central e, portanto, tentando, no fundo, criar essa dissensão interna. Pensava-se que o regime cairia imediatamente, não aconteceu. Também já tinha sido avisado que o regime tem várias camadas e no fundo, basicamente, o facto de ter decapitado a cabeça, digamos, da Ayatollah Khamenei, aquilo não cai, quer dizer, porque, de facto, depois há um outro conjunto... Não cai, mas enfraquece. Enfraquece, obviamente, mas não ao ponto do poder cair na rua, que, no fundo, era isso que me estava a perguntar. E não me parece que isso esteja perto, porque, de facto, há todo aquele conjunto de organismos paraestaduais, se quiser chamar-lhe assim, desde logo a Guarda Revolucionária, mas também outras milícias e outras, as Forças Armadas, que ainda não se voltaram contra o poder central, e, portanto, digamos que, desse ponto de vista, se Donald Trump, enfim, e os líderes desta invasão pensavam que o povo viria para a rua dar o peito às balas e queria fazer cair o regime, isso não aconteceu. E, portanto, não aconteceu. Obviamente, vamos ver o que é que acontece no dia da manhã. Eduardo Damaso, foi suficientemente claro aquilo que disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, sobre o não apoio que Portugal está a dar no âmbito da participação, através, enfim, da utilização desta base na logística militar norte-americana? Enfim, foi um passo no sentido de uma clarificação que, no fundo, se insere um bocadinho na confusão habitual que os partidos e os governos nos últimos anos têm em relação à base das lajes. A base das lajes, o PS, por exemplo, tem um enorme problema aí, porque o governo de Sócrates, por exemplo, com Luís Amado, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, deu bar aberto, carta branca, para que a CIA utilizasse a base das lajes para os voos da CIA, os famosos voos da CIA que levaram prisioneiros de uma esfera para a outra, de uma latitude para a outra. E, portanto, a relação de Portugal e isso atravessa todos os partidos, praticamente. Eu recordo, por exemplo, era Jorge Sampaio, Presidente da República, coincidente com a renegociação do acordo, a posição portuguesa era basicamente de ter em conta a dimensão financeira do acordo e a importância laboral, social na base das lajes. Por exemplo, nunca ninguém se preocupou verdadeiramente, a não ser académicos, estudiosos, etc., sobre... Bom, ok, e qual é? Há um célebre trabalho de Miguel Monjardim muito interessante sobre isso, que é, sim, ok, o acordo é uma coisa, mas o que é que os aviões... Qual é a dimensão da importância da passagem, da utilização militar, no fundo, da base das lajes pelos Estados Unidos? Qual é a importância que isso tem para a sua doutrina estratégica? Isto por causa da perda de importância aparente. Eu acho que a base das lajes nunca deixou de ter importância, porque tem uma pista no meio do Atlântico, permite, no fundo, uma plataforma que ir para todos os continentes, praticamente. E, portanto, agora, depois do fim da Guerra Fria, 89-91, de facto, os americanos mudaram um bocadinho a bitola, e eu acho que a política portuguesa perdeu um bocadinho o norte na relação com essa dimensão estratégica e com a relação da base e com a relação que teria que ter com a América. E refugiou-se um bocadinho na lógica mercantil e não na dimensão política e na dimensão estratégica. E o que estamos a ver agora é um pouco o resultado disso. É um governo que, no essencial, sabe perfeitamente que os americanos há um histórico de utilização
da base sem darem cavaco, praticamente. Pois. Na verdade, é o que tem acontecido. Portanto, nesta situação em que o paradigma está em clara, o paradigma da convocação de guerras e da dimensão legal, da dimensão do direito que lhe é aplicável, está em claro trânsito, para não dizer pior, foi demolido e, portanto, estamos a entrar um bocadinho na lógica do poder do mais forte. E Portugal não... Chamar a isto uma guerra preventiva é, é uma aventura de interpretação jurídica e, portanto, o governo português não sabe como enquadrar-se nesta narrativa. E pronto, e veio, enfim, dizer uma coisa que clarifica aquilo que nós já sabemos, que é a América utiliza a base praticamente clarifica, sem mas não clarifica, dar cavaco não a clarifica ninguém. Muito. Coisa diferente fizeram os espanhóis, efetivamente, Era isso que mas há também ali assim. algumas subtilezas. É evidente que há duas bases importantes para estrategicamente no sul de Espanha, que é a base de Rota, que é uma base naval, e a base de Morán, que é em Sevilha. E os aviões que estavam estacionados em Sevilha foram, por força da posição política do governo, foram recuados para outras bases na Europa, em França e penso na Alemanha. Mas, na verdade, o esforço de guerra que a América está a fazer no Irão é suportado por navios que estiveram até há pouco tempo estacionados na base de Rota e continuam ligados à base de Rota. Portanto, enfim, não há um alinhamento depois nas decisões. É mais interessante e mais inteligente a posição política espanhola, mas não deixa de ser um bocadinho hipócrita também. O professor José Francisco Pavia, a verdade é que a questão não é de todo pacífica e as diferentes posições mostram isso mesmo, não só a espanhola, como a própria posição britânica, claro. A Keir Starmer, a tomar uma decisão num dia e na outra uma decisão contrária. Exatamente. Este é sempre um momento embaraçoso para a diplomacia portuguesa, porque de facto é evidente que quer explicar às vezes o inexplicável. Mas em abono da verdade também é preciso dizer que não é só sequer este regime que tem este problema, porque mesmo antes do 25 de Abril ele já existia. Em setembro de 1900 ou em outubro de 1983, por alturas da guerra do Yom Kippur, aconteceu exatamente a mesma coisa, e nessa altura foi o governo de Marcelo Caetano que foi pressionado, digamos assim, na altura o secretário de Estado americano era Henry Kissinger, no sentido de deixar passar, digamos assim, os aviões que iriam abastecer Israel nesse momento crítico da sua existência. E houve até um episódio caricato, que se conta nessa altura, em que Marcelo Caetano terá tentado dificultar essa aterragem dos aviões americanos, e Henry Kissinger disse simplesmente: bom, vocês façam o que fizerem, nós a iremos aterrar na mesma. Portanto, o melhor é dar a autorização para salvarem a face. E, portanto, basicamente foi isto. E agora acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, no fundo, mudam os regimes, mas a situação, neste aspecto concreto, acaba por ser igual. Voltando à posição de Keir Starmer, que estava a referir. Sim. Aí, ao menos, houve um bocadinho mais, digamos, de manter uma posição. Porque, de início, ele diz que não, e, de facto, não foi. Isso, aliás, valeu-lhe um conjunto de demoestações por parte de Donald Trump, obviamente, que quase que o ofendeu. E depois, numa segunda fase, então aí já com a desculpa de que eram interesses britânicos que estavam em causa, nomeadamente os cerca de 200 mil britânicos que existem nos países do Golfo, e que era necessário, portanto, defender, portanto, já numa perspectiva defensiva e não ofensiva, aí sim, já deu, digamos, ordem para que os aviões norte-americanos pudessem, nomeadamente, aterrar nas bases britânicas, quer na Grã-Bretanha, quer numa base importantíssima, que é a base de Diego Garcia no Oceano Índico, que tem, aliás, um papel fundamental ali nesta situação neste momento. Mas não se livrou, de facto, dessa ira por parte do presidente norte-americano, que achou que a luz verde veio tarde demais. Eduardo, mas até que ponto é que a participação europeia nesta operação militar ganha força? É cada vez mais uma possibilidade? Face aos movimentos que temos estado a assistir, às posições, não só a britânica, mas também a alemã, francesa? Eu penso, sobretudo, há um ponto de partida que me parece evidente. Ninguém chora uma lágrima pela morte de Khamenei, nem pelo fim do regime. Isso parece-me evidente. É um regime terrível que exportou o terrorismo internacional, assassinou opositores interna e externamente, vinha matar ao estrangeiro, oprime a população e, portanto, ninguém... Só destacar, Eduardo, mas que estas imagens que estamos a ver são em direto e mostram-nos essas novas movimentações na base das lajes. Vou, de resto, interromper-te só para passar a palavra à Beatriz Torrete, que, estando em direto, poderá ajudar a descrever exatamente aquilo que está a acontecer nesta fase. Beatriz.
Neste momento estão a regressar os aviões reabastecedores que saíram em missão por volta das 7h30, hora local, aqui da base das Lajes. É muito semelhante àquilo que aconteceu nos dias anteriores, portanto, tem existido cada vez mais movimentações, começam de manhã cedo e estas missões acabam por durar várias horas e acontecem várias vezes durante os dias. Portanto, agora regressaram estes 2 aviões reabastecedores, falta ainda regressar um deles, mas aquilo também que fomos assistindo ao longo dos dias é que depois da parte da tarde voltam a sair 2 grupos de 4 ou 5 aviões reabastecedores e que transmitem exatamente estas movimentações e é sinónimo também depois daquilo que está a acontecer por parte dos Estados Unidos no Irão. O ponto da situação pela Beatriz Torrete. Eduardo Damaso, peço que recuperes a ideia. A questão fundamental em relação à participação da Europa, eu acho que esta guerra apressa muito mais ainda o esforço de investimento na segurança europeia. Eu acho que basicamente a Europa, mais do que preparar-se para um cenário de participação nesta guerra que eu acho, enfim, cada vez mais duvidoso, sobretudo se do envolvimento direto e ativo, sobretudo se evoluir para uma coisa que seria trágica do meu ponto de vista, que é uma invasão terrestre do Irão. Acho que isso seria um cenário complexo, porque não só por implicar à partida um número de baixas elevadíssimo e poder, no fundo, a América cair num novo Afeganistão, como a Rússia-Afeganistão, misturando aí aquilo que foi o desastre russo nos anos 70 e aquilo que depois foi o desastre americano na última guerra. E, portanto, eu acho que poderia ser uma coisa muito pior, porque o Irão é um país com características que podem facilitar, por exemplo, bolsas de resistência armada até à eternidade e, portanto, acho que é um cenário mesmo muito difícil e sobretudo, porque é cada vez mais evidente, ao fim de 4 dias, que Trump não tem uma liderança, além da questão legal, do ponto de vista, digamos, do objeto da missão. Os objetivos não são claros, não há um plano para a saída da guerra, claramente, ao contrário de Israel, que me parece que está a funcionar num plano mais clássico a esse nível, portanto, mais tendo em conta aquilo que é a sua proximidade perante a ameaça e, portanto, está a agir de acordo com um plano que eu acho que está traçado há muito tempo, sobretudo depois do 7 de outubro de 2023. Foi claro que isto ia acabar desta maneira, era a grande oportunidade. Só queria que tivesse acontecido mais cedo. Mais cedo, exatamente. E, portanto, eu acho que, em relação à Europa, acho muito difícil. O principal problema da Europa aí vai ser, de alguma forma, procurar uma solução pela via diplomática que eventualmente possa envolver um esforço militar para sair desta situação, sobretudo porque a Europa pode ser altamente penalizada do ponto de vista económico.